CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, 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 web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT, muito boa noite! Está começando mais um episódio do CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. Se não for inscrito ainda, tá perdendo tempo, né? Já se inscreve aí, faz favor. E deixa seu like também, que é para engajar esse vídeo, o YouTube entender que o conteúdo é legal, é maneiro, e distribuir ele para mais pessoas. Lembrando que toda semana tem conteúdo novo aqui, tem vídeo novo no canal, né? Então acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre por dentro aí das informações fresquinhas. Certo? Bom, gente, dito isso, no episódio de hoje, conversamos com a artista plástica, curadora e educadora, formada em desenho industrial na FAAP-SP, com pós-graduação em artes plásticas pela ECA USP, estudos em arquitetura, desenvolve pesquisas e workshops na área de educação em artes para alunos e professores com foco em processos criativos. Realiza cenários e figurinos para grupos de teatro, performances e dançarinos. Fundadora do Grupo Núcleo, que atua na cidade de São José dos Campos e região desde 2007. Participa do coletivo Usina 14 desde 2014. Na verdade, o currículo dela é muito extenso, o portfólio dela é enorme. Eu falei um pouquinho aqui, a gente vai conversar um pouquinho mais. Pitiu Bonfim, seja muito bem-vinda, rainha. Olá. Oi, boa noite também para todo mundo. É um prazer estar aqui. Acompanho bastante o canal. Vale muito a pena a gente ter a oportunidade de saber mais sobre algumas pessoas que a gente vê, que sabe que está fazendo algum trabalho interessante na cidade, e quanto mais a gente se aproximar, mais a gente entende e valoriza, né, a cultura que está rolando por aqui perto da gente. Verdade, é isso, né? E vai democratizando, porque daí a gente tem essa oportunidade de conhecer artistas de diversos segmentos artísticos, né? Enfim, e a gente vai, de certa forma, também estourando a bolha, né? Porque eu costumo dizer, eu sou do hip hop, né? E acaba que a gente fica meio que na bolha a qual a gente pertence, né? E aí, a partir, eu gosto muito desse momento que a gente tem vivido graças à internet, né? Os podcasts, programas de entrevistas e afins, que é justamente isso, essa possibilidade que a gente tem de expandir aí, né, os nossos horizontes, enfim, conhecer e se conectar com artistas de, enfim, é bem plural, né? Ô, Pitiu, queria que você falasse pra gente, bom, primeiro, né, que honra, obrigada por aceitar o convite. Na hora que eu falei com ela, ela já de bate-pronto, tô nervosa. Porque a gente tem admiração, a gente vai, né, acompanhando, assim como eu falei, mesmo estando numa bolha, a gente vai, né, sabendo daqui e ali. E eu fiquei muito feliz, assim, que você, né, tenha topado vir bater esse papo conosco, né? Queria que você contasse pra gente quando que você se conectou com a arte, assim, quando que você decidiu que essa seria a sua profissão? Teve essa virada de chave ou foi natural? Como foi? Não, teve sim, teve sim. Eu iniciei uma vida de trabalho numa área que não tinha nada a ver comigo, enfim, aconteceram várias coisas e também na vida da gente, né, pessoal, também, às vezes acontecem algumas coisas que são bastante fortes, que são bastante impactantes e que levam a gente a sei lá, eu sempre falo, parece que você está andando numa rua e, de repente, você pula para uma pista paralela, sabe? E as coisas começam a aparecer de um outro jeito, com uma outra cor, com outras possibilidades, com outras perguntas, né? Então, e aí isso acaba fazendo parte
da gente, né? Das questões que a gente tem na vida, enfim. E aí isso foi por volta do ano 2000, então daí que eu resolvi voltar a estudar. Então eu voltei a estudar e fazer pós-graduação, e foi uma fase de uns 6, 7 anos, mais ou menos, bastante empenho, bastante coragem para poder ir, para estudar, para poder mostrar meu trabalho para outras pessoas, né? Que, na verdade, isso que mais me impulsionou, porque se a gente fica trabalhando muito fechado e não tem essa troca, não tem esse diálogo com algumas pessoas, né? É, tudo bem, às vezes satisfaz para aquele artista essa situação, mas eu tenho um pouco de dúvida se o trabalho ele desenvolve capacidade de expandir, sabe? E na hora que isso acontece, a gente vê tantas novas possibilidades, né, de troca com outras pessoas, de conhecer o processo de outras pessoas, é, de perceber, às vezes, algum problema, uma dificuldade que você está resolvida numa questão de um outro trabalho, de um outro artista, às vezes nem é na sua área, sabe? Então, através dessas conversas e nesse lugar mesmo, dentro da academia, estudando, que eu senti mesmo a possibilidade de poder trabalhar com isso, que me deu segurança e ah, uma vontade de trabalhar também no coletivo, desenvolver trabalhos que envolvessem outras pessoas, sabe? Então, Legal. foi a partir daí. E claro que naquela época a gente não tinha essa situação que a gente tem hoje, né? Então, eu sempre falo, eu acompanhei todo o desenvolvimento dessa estrutura que a gente tem hoje e que com certeza precisa melhorar, que é essas possibilidades que tem de editais, e de situações, de chamamentos, enfim, para apresentar trabalho, para poder, sei lá, pagar mesmo, né, o artista desenvolvendo o seu trabalho numa apresentação ou na edição de um livro, né? Então, nesses últimos anos, eu acho que essas possibilidades, elas vêm se realizando, sabe? E principalmente também criando uma coisa que eu acho muito importante, que é a profissionalização de algumas profissões dentro da cultura, sabe? Então, a gente vê Sim. o produtor cultural, daí você vê o roteirista, o iluminador, o técnico de som, sabe? Então, assim, é uma imensa comunidade de pessoas que trabalham e que vivem disso, que estudam isso, que fazem trocas, e que movimenta toda essa economia, né, na cidade. Então, eu hoje vejo que a gente tem essa rede toda, sabe, que ela existe. E aí, se está bom ou se está ruim, aí são outras questões. Muito bom. Eu acho incrível, até porque, assim, eu vejo que como sendo parte do movimento hip hop, né? Assim, é, eu acho que a gente, não só enquanto mulheres, mas enquanto pessoas da cultura do movimento hip hop, que é um movimento periférico, majoritariamente falando, né, de pessoas que estão na periferia, né? Uhum. E eu lembro que, tipo assim, a gente fazia arte, a gente nem sabia, a gente nem chamava de arte, né? Tipo, a gente falava, fazia nossas rimas, tal, nunca foi muito nesse lugar, né? Eu acho que quando começa esse impacto dos editais e de todo esse trabalho que, né, você, outras mulheres, outros homens, outras pessoas que vieram antes, né, lutando aí para que a gente tivesse essa amplitude mesmo, mas essa profissionalização também, eu acho que daí a gente começa a galgar um espaço diferente e até, inclusive, ser reconhecido enquanto artistas, porque eu vejo que a gente não tinha essa valorização própria, essa autovalorização, esse reconhecimento, e nem da comunidade artística e nem da sociedade como um todo, né? E a partir daí a gente começa a ter essa autovalorização e também essa valorização de modo geral. Então, sou extremamente grata. E você, Pichu, você atua em diversas frentes, né? Que, como a gente falou aqui, como eu li aqui, né, no começo,
né, que vão desde curadoria, pesquisas, workshops, cenários e figurinos para grupos de teatro, enfim, uma série de coisas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses processos para a gente, né? E como que é, porque assim, são coisas às vezes distintas, né, umas das outras, né? E como que é estar dentro de tudo isso, assim, esse todo? Eu vejo como uma grande oportunidade, assim, na minha vida, eu poder hoje exercer esses trabalhos, transitar nesses lugares, sabe? Fazendo e trabalhando com aquilo que eu gosto, conhecendo novos artistas, jovens artistas, sabe? Essas situações, para mim, são muito importantes, eu gosto demais. Às vezes, claro que você pode olhar um trabalho tal, mas sabe, eu gosto de olhar, de pensar a trajetória daquele artista, o que ele está pesquisando, como que ele está chegando naquilo, sabe? Se a gente tiver uma conversa, melhor ainda. Se eu puder contribuir com alguma coisa, eu também vou me disponibilizar para isso. E, e depois ver os trabalhos expostos de uma maneira, sabe, legal, profissional, bem colocado, com todas as questões resolvidas, apresentado de uma maneira profissional mesmo, sabe? Porque você vai fazer, por exemplo, você vai fazer uma exposição, não interessa onde que é, tem algumas coisas que fazem parte de você pensar esse espaço que vai expor, como que vai estar lá, se você vai escrever alguma coisa, esse público que vai passar por lá, quem são essas pessoas. Então, envolve tudo isso, são questões que são muito importantes para poder dar mais visibilidade para o trabalho, dar mais capacidade para o artista se sentir, como é que eu vou dizer, não é valorizado, não é isso, mas ele sentir que realmente o trabalho Credibilidade, dele né? chegou num lugar, acessou as pessoas, criou um diálogo, uma reflexão nova sobre alguma questão que ele está querendo propor, sabe? Então, para mim, tanto faz aonde que vai ser. A, a, a maneira de trabalhar, enfrentar esse espaço para colocar o trabalho, não sei o quê, é sempre a mesma, sabe? Desenvolvi algumas coisas que fazem parte e vem dando certo. Então, é uma coisa assim que eu curto muito. Parece até que eu nem estou trabalhando, mas eu estou. Eu sei como é. É paixão, né? É amor, assim, acho que tem a ver com isso, né? Assim, eu sou bem apaixonada também, assim, pelas artes, então a gente sabe que a gente faz. É assim, a gente parece que não tá trabalhando, mas no final do dia o corpo pesa, né? Não, mas Só fazer uma. hoje, na minha idade, realmente, tem algumas coisas que estão bem mais complicadas, vou dizer para você. Essa questão, por exemplo, dos cenários, né? Às vezes criar as coisas, eu sempre falava assim, eu me sinto assim, ou uma tartaruga ou um canguru, porque eu estou sempre carregando um monte de coisas, entendeu? Ou é nas costas, ou é aqui na frente, no carro, descendo, puxando coisas. E hoje eu já não consigo mais. São coisas assim que realmente acabam com a minha coluna Vai e limitando, né? eu não tenho estrutura física para fazer mais algumas coisas. Pintar painéis enormes de 9 metros por 5 metros, sabe? Que eu fiz isso algumas vezes. Então, se eu me lançar numa proposta dessa, eu tenho que organizar todo um procedimento muito bem para poder dar certo e finalizar com a qualidade do objetivo que eu estou me propondo. Não é mais uma coisa de vai fazer, vou fazer, pega, faz, põe o pano no chão, põe a tela no chão, depois levanta, daí pinta aquele monte, entendeu? Sim, sim. Então, É, hoje é um pouco diferente, né? vai mudando, Mas né? é uma coisa que eu gosto demais de fazer também, cenário e figurino. Eu converso muito com a Pretária, a gente fala muito sobre isso, assim, porque para a gente também é diferente, embora sejam ofícios diferentes, mas, por exemplo, né, quando, sei lá, quando eu tinha 20 anos, né, que eu comecei lá
muito antes disso eu comecei, mas quando eu tinha 20, vai, eu já era mãe e tudo, mas ainda assim, eu lembro que às vezes eu ia 2, 3 dias cantar e trabalhava durante a semana com administração, que é super, tipo, né? Você fica ali na frente do computador e ia, sexta-feira eu ia cantar, ia me apresentar em casa de show, sábado eu ia. Hoje, se eu fizer isso, com a semana passará, né? Agora chegando nos 40, então acho que tem isso também, né? Mas acho que também você vai se projetando, né, para esse momento, né? Assim, acho que o tempo é isso mesmo, essa projeção, né, que você vai fazendo. E eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, inclusive, que você vem desenvolvendo na Galeria Poente, né? E também do projeto Expressões Femininas, que inclusive a Tayla, minha irmã maravilhosa do coletivo Triluna, aquariana linda, participou e tal, enfim. Eu queria que você falasse um pouco de como que está sendo né, esse trabalho, executar esse trabalho, né? A Galeria Poente, ela vem sendo também assim como eu posso colocar, uma vitrine, né? Eu vejo que tem sido uma vitrine bem bacana, assim, para os artistas, sobretudo das artes visuais, assim. Fala um pouco desse processo para gente. E esse trabalho aí atrás é da Tayla. Esse é. Tayla, Leia, e tem mais aqui, Lele, enfim. Então, na Galeria Poente é uma oportunidade também, porque o Paulo, é, desde que ele inaugurou a galeria, é um trabalho árduo, né? Uma coisa independente, particular, que depende dele, diretamente, tudo dele, né? Então, é, o que eu estava falando, a questão da exposição, de fazer exposição, tem tudo uma situação, todo produto cultural, toda a situação cultural, ela envolve muita produção, muitas especialidades, às vezes, né? Hoje já podemos falar disso. E então o Paulo ele entrou em alguns editais, né? Que é uma coisa bem legal, que ele consegue fazer super bem, colocar as questões que ele precisa para viabilizar essas exposições na galeria, né? Nos editais. E aí ele aprovou um que eu participei, que foi o primeiro salão, né, de artes visuais, tal, que foi bem legal também. E agora o Expressão Feminina, que foi uma surpresa para a gente, a quantidade de inscritos, porque só para São José, né, a gente teve 73 inscritas, foi Caramba, muito legal, que legal. foi uma surpresa. E daí isso, você poder olhar os trabalhos e ver, sabe, é, essa qualidade que eu estava falando, sabe, tem muita gente jovem trabalhando, sabe, então poder ter essa oportunidade de mostrar o trabalho na galeria, tem uma verba também que é pouca, mas que dá para ajustar algumas coisas que precisam no trabalho para apresentar ou não, tanto faz, a pessoa faz o que ela quiser com aquela verba, e fica lá na galeria, e daí dá essa visibilidade, e depois vem esses encontros, as pessoas que estão participando lá da mostra, as artistas, 5 artistas, criam um novo diálogo entre elas, sabe? E também como os trabalhos têm técnicas diferentes, poéticas diferentes, a gente vê um mapa, assim, sabe, bem legal dessa arte feminina que está acontecendo na cidade. E se não é uma situação dessa, a gente não fica sabendo, você não tem essa oportunidade. E é legal de ver, mesmo que seja uma questão de seleção, tem alguns critérios, né, para a gente chegar nessa seleção, e que outra curadora com certeza faria um outro recorte diferente do meu, né? Mas assim, o recorte que eu fiz e a finalização da exposição foi uma coisa que me deixou muito feliz. Eu vejo bastante gente comentando que a exposição tá legal, sabe, tá representativa, sabe? A gente tem
umas questões assim, como é que eu vou falar, dos trabalhos de pesquisa envolvendo fotografia e bordado, bordado e pintura, sabe? Então, algumas coisas que são do universo feminino, entre aspas, de E se antigamente, que é conectam. o bordado, não sei o quê, entrando nesses trabalhos contemporâneos, entendeu? Que é bem legal. Daí tem o trabalho da Tayla, que tem muito forte essas questões da ancestralidade, que também acho que é uma coisa muito importante estar presente, né, que representa o trabalho da Thais, né, a Thais é uma profunda pesquisadora de estamparia desses processos, de misturar esses processos, sabe? Da xilogravura, serigrafia, monotipia, depois passa isso para o digital, daí trabalha, depois estampa em fine art, o trabalho dela ficou incrível, maravilhoso. Legal. Então, é uma artista que está debruçada no processo dessa pesquisa, sabe, do trabalho dela, e aí aparece lá lindo, montado na galeria. Então, dá uma dá uma alegria assim de ver para mim, sabe? Depois também tenho a Renata, que é um desenho de nanquim, e que daí o desenho já é uma proposta, vamos dizer, o desenho já é uma técnica mais tradicional, com nanquim, não sei o quê, e nem por isso vai estar fora de, sabe, de uma proposta de mostrar o trabalho com uma técnica mais tradicional, cabe também essa técnica, sabe? E só que daí, através do desenho dela, que ela traz as questões do feminino, né? Do corpo, e enfim, é desenho maravilhoso. E é isso. Então, assim, foi uma oportunidade. O Paulo também está bastante feliz com o resultado. Vão ter duas oficinas depois, né? Umas para carreira de artista, para quem quiser, e uma outra sobre fotografia e bordado. Então, é muito legal. Eu tenho essa oportunidade de fazer esses trabalhos assim que, para mim, acaba sendo um combustível assim para entusiasmo de continuar trabalhando. Legal, e é bacana que impacta no trabalho dessas mulheres, né? Dessas meninas, no caso, né? Falando propriamente do caso do expressão, né, feminina. E assim, e fica essa coisa que a gente falou mesmo, assim, né, de trazer isso para o trabalho, de mostrar para a sociedade que é algo, porque querendo ou não, a gente ainda vive numa sociedade que invisibiliza muito os trabalhos, sobretudo de mulheres, né? E tem muito essa questão também, assim, da gente precisar tá sempre se provando, precisar tá sempre, né? E eu acho que é uma forma de falar, olha, tá aqui, meu trabalho tá lá, tá em tal lugar, foi exposto assim ao puta portfólio, né, e tudo mais, além, né, dessas questões financeiras. Então, assim, meus parabéns, incrível, assim, né? Desejar vida longa ao projeto também. Assim, eu gosto também de ver um outro lado, que são as pessoas que se inscreveram, as artistas que se inscreveram, que não foram selecionadas. Às vezes tem algumas questões que é a apresentação do portfólio, que nem você falou, ou de um currículo, sabe? Então, é só ir atrás, sabe, gente? Vai atrás. Tem jeito para fazer. A galeria abre algumas oportunidades com algumas oficinas que estão olhando para isso. Então, fica de olho nessa agenda, que às Uhum. vezes aparece uma oficina que vai falar disso. Aí você vai lá e olha e fala: bom, então assim que eu tenho que apresentar meu portfólio, meu trabalho. Tem umas regras, umas situações, né? Que a pessoa tem que se submeter para poder concorrer, para poder participar mesmo, né? Porque senão fica muito solto, sabe? Você mandar um trabalho de pintura, daí você manda uma escultura, daí você manda um desenho, e aí a gente olha e fala, mas o que que a pessoa quer expor? Qual que é a pesquisa dela? Sabe? Você tem que Sim. sentir que tem uma trajetória começando, ou alguma coisa que já está andando, né? e, e que faz parte de aprender mesmo, né? Aprender para poder, depois, numa próxima, com certeza, isso já não vai te impedir, né?
Nossa, mais um empecilho, exatamente. E é bacana porque, assim, não especificamente, né, Pitiu, para a Galeria Poente. Eu acho que uma vez que você se profissionaliza, faz um portfólio legal, um currículo legal, né, enfim, uma bio bacana e tudo mais, você consegue entrar em outros, né, em outros processos seletivos também, né, em outros chamamentos, né, enfim, de repente até os próprios editais, né, que vira e mexe estão sendo abertos agora, e isso auxilia muito no processo, né? Principalmente para a gente, assim, eu vejo para quem está na periferia, né, para mulheres, sei lá, que são mães e etc., e muitas vezes não tem recurso financeiro, porque, querendo ou não, a nossa arte, ela não é zero, né? Tipo, você tem um investimento, né? Precisa ter um investimento. E para você fazer esse investimento, você tem que ter, né? E aí, para você ter, você, é uma, né, enfim, uma espiral ali, né? Enfim, que você precisa É, tá movimentando para que dê certo, né? Então, acho que se profissionalizar é o primeiro mas eu passo. acho que um olhar mais coletivo acaba minimizando algumas dessas questões, viabilizar algumas coisas num grupo, sabe? Em grupo, não Sim. sei. Eu também estou fazendo, já tenho mais de um ano, uma exposição no Marcelo Dene, no teatro. Eles resolveram, foi uma proposta que começou assim, bem experimental, porque tem a agenda do teatro, tem público, e aí a Karen e o André resolveram, vamos fazer um diálogo com outras áreas e chamar as pessoas. Então, ultimamente anda tendo lançamento de livro, banda tocando no teatro, e daí a gente começou a usar uma parede de entrada para exposição. A gente já fez umas 7 exposições lá, bem legal, é uma parede, sabe? Mas toda legal, a gente muda a cor da parede, põe um texto, põe um vídeo do artista, aí eu vou conversar com o artista, escolho, a gente escolhe as obras, daí põe lá, fica um mês, Muito tem uma massa. verba, está dentro de um PROAC que eles conseguiram, sabe, para ajustar o espaço, então tem uma verba, o artista acaba tendo algum cachê, alguma coisa, né? Então, é sempre importante estar envolvido, um pagamento, eu acho, sempre. Sim. É uma forma de valorização também, inclusive uma forma da gente conseguir injetar grana na nossa própria arte também, fazer com que o trabalho melhore, né? Claro, porque você movimenta todo mundo, né? Os artistas ficam super felizes. No teatro vai o público do teatro, que daí tem a oportunidade de ver uma outra linguagem, entendeu? Bem legal. Legal. Gente, queria dar um recadinho para vocês que estão do outro lado da telinha, lembrar vocês que vocês se conectam conosco pelo canal do YouTube Rádio CT, para vocês não se esquecerem também de se conectar com a gente nas nossas redes sociais. A produção está colocando o link, está colocando, né, o arroba da gente aqui no rodapé e vai deixar o link na descrição. E também para vocês se conectarem com as redes sociais da nossa convidada hoje, Pitil Bonfim, e aí, né, de repente chama ela lá no direct se tiver dúvidas, enfim. E a gente vai deixar também aqui da Galeria Poente, enfim, para vocês ficarem por dentro de tudo e para a gente se conectar, porque eu acho que hoje uma das coisas bacanas que acontece, como a gente falou no começo, é essa possibilidade que a internet nos dá, que é da gente estar conectado mesmo, né? A gente não precisa tomar um ônibus para ir lá perguntar, olha, como é que eu faço, né? Manda um direct ali, conversa, se aprofunda, né? A gente tem essas possibilidades hoje, né? Então, sigam as redes sociais. A gente está caminhando para o final, mas eu queria muito perguntar para você, Pitil, qual a sua leitura do cenário arte cultural agora num todo, assim, geral, aqui na nossa cidade, São José dos Campos? Sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo, né? Porque a gente está vindo de uma pandemia, né? Enfim, toda uma questão também governamental, uma série de coisas, né? Como que você tem lido, assim, nesse momento, assim? Olha, eu acho assim que tem várias iniciativas independentes bastante interessantes acontecendo, os teatros independentes, grupos trabalhando com editais, seja os editais daqui. Também vejo uma situação bastante interessante, que é muitos grupos, artistas de São José, conseguem editais no PROAC, né? Então, é uma verba que vem do Estado, além da verba da cidade da cultura, uma grande quantidade também vem
do Estado através do PROAC nesses projetos, né? Então, eu acho assim que está no momento da cidade, não sei, talvez o poder público, não sei, olhar para os artistas da cidade com esse olhar que precisa de profissionais que trabalham com a cultura, que movimentam uma economia imensa na cidade. Tudo que a gente vai fazer, eu procuro priorizar tudo de São José, se eu vou comprar tinta, se eu vou comprar tecido, se a gente vai contratar um transporte, tudo. A gente prioriza tudo que é da cidade, então a gente movimenta muito essa rede, ela é muito grande em todos os trabalhos, né? Das pessoas que eu conheço que fazem. Então, tem agora, né, essas verbas que estão vindo do Ministério da Cultura, né, que ótimo que o Ministério da Cultura está andando a todo vapor, e isso, né, as porcentagens, né, das cidades, dos municípios inscritos para a Lei Paulo Gustavo, não sei o que, foi recorde, né? Então, tudo isso é super positivo. Essa verba também vai vir para São José, né? Mas eu sempre sinto que a gente tem uma distância de funcionamento entre a parte, vamos dizer, a estrutura toda, da máquina toda, e do grupo dos artistas. Os artistas podem contribuir muito, mas muito, com propostas, com questões relacionadas ao uso de muitas coisas que estão sem uso, que estão paradas na cidade, né? Galpões, sei lá, coisas que a gente sabe que está há muito tempo já parado, deteriorando. Então, assim, a gente vê iniciativas que estão acontecendo em outros lugares, porque a gente conhece outros artistas, porque a gente está de olho exatamente nessas questões que são da nossa área, então a gente tem a capacidade de olhar para isso e ter um desejo, uma utopia de que isso aconteça na nossa cidade, de que isso seja incluído numa agenda política da nossa cidade, né? Que seja através do uso desses prédios, desses equipamentos aí históricos, não sei, e que o poder público seja ele vamos dizer, o que faz toda a estrutura, e depois os artistas podem ser incluídos, sabe, nessa dimensão de criar e desenvolver essa possibilidade, porque os artistas já fazem isso, sabe? Suando muito a camisa, arregaçando muito a manga, com verba muito pouca, ralando pra caramba, entrando daqui e dali num edital, um apoiando o outro, se virando. Isso já é da natureza do trabalho, mais ou menos, sabe? Todo Sim. mundo trabalha assim. Você não vai conhecer um artista que está, sabe, de boa, que eu vou chegar e vai me falar, olha, tem um cenário para fazer, inventa o cenário, depois a gente vê a verba. Não existe isso. Tipo, a verba sempre é pouca, sabe, as questões são sempre restritas, você tem que ter uma criatividade imensa para dar conta de somar todas essas pequenas limitações, que, na verdade, o trabalho é esse, né? E a gente consegue fazer acontecer. Então, não sou eu, assim, todo mundo que eu conheço trabalha nesses limites, né? Então, eu acredito que a gente tem uma cidade que tem muito potencial para essas coisas, sabe? Que poderia estar usufruindo mais, sabe? Dessa criatividade, e dessa coisa, dessa coletividade de artistas que a gente tem, porque é E dessa imenso. vasta gama, né, de artistas mesmo que a gente tem na cidade, porque é um celeiro, né? São José dos Campos você tem arte de tudo quanto é jeito aqui, artistas, né, Pois é, incríveis, todo né? esse potencial de tecnologia, essas coisas podem se misturar, elas não precisam ficar separadas, sabe? A questão do folclore ficar separada da tecnologia, o não sei o quê no seu cantinho, o outro não sei aonde, cada um. Não, isso tudo, sabe, é uma situação toda que representa tudo o que a gente é aqui, tudo o que é possível, né? E então minha minha opinião sobre isso é que os artistas poderiam participar mais
dessas propostas que poderiam ser mais ouvidos para propor, sabe? E uma coisa mesmo de respeito, sabe? Ao trabalho dos artistas da cidade. Sim, total, total, assim. Mas acredito que não seja uma utopia, não. Eu acho que a gente está já num momento bem que os próprios artistas, eles estão, eu vejo pelas pessoas que passam por aqui, já estão assim, bem, não sei se aborrecidos, eu não sei se é saco cheio a palavra também, enfim, mas que já está assim nesse limite assim de tipo, não, a gente precisa, e eu acho que de certa forma acaba sendo bom, porque daí quando a gente está nesse limite é a hora que a gente vai se juntar, porque eu acho que talvez também isso demande um pouco disso, né, da gente estar mais junto às artes como um todo, né, para a gente poder reivindicar também do poder público esse olhar, né, porque infelizmente, se a gente não reivindicar e né, não se colocar e não falar que, olha, não tá legal, dá para melhorar aqui, tá bacana, tá vindo, mas pode melhorar aqui, pode melhorar assim, pode, né, fazer essa. Eu acho que essa coisa da política que a gente viveu e está vivendo ainda, ela infectou muito essa área, sabe? Ela, Sim, nossa, então colocou, na verdade, os artistas como assim uns vilões de alguma coisa, sabe? Na verdade, né, o trabalho cultural ele é imenso, né? Se a pessoa não consegue perceber que o livro, o filme que ela assistiu, sei lá, a roupa que ela veste, não sei, tudo que acontece, um desenho para criança, uma exposição, uma música, tem alguém que está produzindo isso, né? e é arte. E a gente tem na cidade, né? Então, É. eu vejo assim, tem bastante shows acontecendo, né, na cidade, que é legal, parece que a parte de música deu depois da pandemia, né, expandiu bastante, assim. Mas eu acho que sempre dá para... Às vezes eu penso que não é uma questão de dinheiro, não é só uma questão de verba, sabe? É uma Sim, questão de pensar junto nessa estrutura e sim. usufruir do que já tem. Seria mais ou menos isso. É isso. De repente, se juntar com os artistas e pensar fora da máquina, porque a máquina pensando pela máquina fica difícil, né? De repente, eu acho que as soluções, elas estão aqui, né? Do lado de cá, né? Tipo, a gente, assim, enfim. Mas, enfim, quero te agradecer pela sua Obrigada. participação nesse programa. Você é incrível. Poderia ficar conversando com você horas aqui, facilmente, né? Espero que você volte, deixar aqui o programa aberto também, quando tiver novos projetos, coisas e afins aí para bater um papo, Legal. venha, porque, né, é isso, e a gente também está conectadas pelo GT, né, Mulheres da Pois Cultura. é, Quero mandar um TCC. beijo, né, para a mulherada toda lá, as Viva rainha o maravilhosa. GT, né? Viva o Nossa, o GT GT! é muito importante. Muito mesmo. Espaço incrível, um espaço que tem muito a ver, dialoga muito com o que você falou, que é esse coletivo, né, pensando, Sim, né, sim. coletivamente propostas, enfim. Então isso é muito legal também, e é isso. Te agradecer mais uma vez, deixar aí aberto para você fazer suas considerações finais. Tá. Primeiro, agradecer, porque é muito tranquilo conversar com você, é um prazer. Esse é o programa, tá sempre recebo e assisto as pessoas, gosto demais. E é isso aí, continue aí com a sua batalha, com o seu trabalho de artista também, né? Por favor, Pois é, mantenha as duas funcionando, né? Quando for possível, né? Não sei se é sempre. Legal, muito obrigada. Muito obrigada. é isso, eu que agradeço. Um beijo grande e a Beijo. gente se vê aí nos movimentos artísticos populares da vida. E eu vejo vocês também aí do outro lado da telinha no próximo episódio. E esse foi mais um episódio de SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continue nos acompanhando aqui no canal do YouTube, mas também nas nossas redes sociais. E acompanhe as redes sociais da nossa convidada de hoje, Piti Bonfim, maravilhosa. Um beijo Tchau, e obrigada. até já. Beijo. Tchau.